Fala pessoal, hoje a gente vai ter um podcast muito legal aqui no IT Podcast e tem duas pessoas novas aqui nesse episódio e eu estou muito feliz com a presença de ambos. Hoje quem vai estar entrevistando, né, conversando, fazendo perguntas é o Josiel. Josiel, seja bem-vindo, se apresenta aí. Pô, valeu. Pô, que massa, velho, que legal estar aqui. Obrigadão mesmo pela oportunidade aí. Meu nome é Josiel, né, para quem não me conhece. Estou aqui na PIB já há uns 4 anos, mais ou menos, faço parte da Rede SUS, né, PG Efraim, estamos aí inseridos no contexto da igreja já há algum tempo. Legal. E é um prazer estar aqui, né? Show de bola. Muito bom. Obrigadão. Para quem não sabe, o Josiel tem um canal de cortes, né? E praticamente quase todo episódio ele tira trechos legais, né? Exatamente. E ajuda muito a gente, porque a gente não consegue fazer cortes de todas as partes importantes, assim, e ele tem nos ajudado, abençoado aí o podcast também. E o nosso grande convidado de hoje é alguém que, assim, eu gosto demais, alguém que abençoa a minha vida e de muitas pessoas. Ele, apesar de não ser da nossa igreja, né, mas está sempre aqui porque ele é um discípulo do nosso pastor. E hoje quem está aqui com a gente é o pastor Lucas, né? Pastor, pode se apresentar aí e é uma honra ter você aqui no podcast. Bom, a honra é toda minha, né? Prazer muito grande sempre estar contigo, José. Para mim é um privilégio estar aqui com o Josiel também, batendo um papo. E essa caminhada é muito importante, né? Meu nome é Lucas Araújo, né? Souza. Eu sou pastor da Igreja Batista Nova Vida. Sou casado com a Rosângela já há 22 anos, pastora Rosângela. E sou o pai da Raquel, da Rebeca e do Lucas, né? Temos uma família muito abençoada por Deus. E é um privilégio estar aqui com vocês. Legal. A gente vai abordar vários assuntos, né? E essa questão da família mesmo, que eu concordo plenamente com você, que você tem uma família abençoada, e a gente vai querer os segredos, né? Porque é muito importante. Eu vou começar aí, minha família está crescendo, meu filho está vindo aí para o mundo, né? Em outubro, então eu já vou ser abençoado pelo pastor. Isso é legal porque, assim, que tem um cara que é muito experiente, né? Já. Sim. Tem a família já grande, filhos. Tem um que o filho tá, né? A caminho, isso. Tá chegando. No meu caso, eu tenho o quê? 3 meses, menos de 3 meses de casado. Então, assim, eu tô me sentindo aqui o cara que vai aprender, né? Exatamente, mas o importante é isso, já pegando, né? Muito bom. E, então, pastor, a primeira pergunta, assim, normalmente que eu faço, né? Nosso podcast tem um propósito, assim, falando de evangelístico mesmo, falar da palavra e tal. E eu queria saber como é que é na sua vida assim, né? Porque a gente vê um pastor e eu tenho muita curiosidade sobre isso. Você sempre foi crente? Como é que Jesus apareceu assim na sua vida? Como é que você tomou essa decisão? Explica aí pra gente aí como é que foi. Sim, eu sou de uma cidade por nome Mansidão, na Bahia, né? Eu nasci em uma cidade ao lado de Mansidão, a cidade de Buritirama, mas meus pais moravam em Mansidão, né? Então, aonde Mansidão? Mansidão é oeste da Bahia, divisa com o sul do Piauí, né? Próximo a Barreiras, próximo a Santa Rita de Cássia, né? Divisa mesmo com o sul do Piauí, divisa com cidades como Avelino Lopes, né? No Piauí, Júlio Borges, aquela região. Bom, lá eu cresci, né? E eu nasci numa família cristã. Meu pai e minha mãe, né, seu Lídio e dona Raquel, já partiram para a eternidade, né? Porém, eles nos criaram, né, dentro dos caminhos do Senhor. Mas aos 11 anos de idade eu fiz a minha confissão pública. Eu lembro muito bem, né? Aos 11 anos de idade, eu sou de 78. E isso foi em 89, né? Então, ali no mês de agosto, eu tive o entendimento que eu tinha que tomar uma decisão ao lado de Jesus. Eu lembro, depois de uma escola bíblica dominical, eu estava voltando para casa e eu fui conversando com meu pai, perguntando: pai, e aí, como é que é fazer para ser crente, né? É a cabeça de criança mesmo, né, ali pré-adolescente, né, 11 anos. Meu pai falou assim: olha, você já entende que Jesus é o seu Salvador, né? Então, assim, o meu pai e minha mãe criaram a gente já ensinando assim: olha, pecado é pecado, tem que se arrepender, tem que confessar, tem que pedir perdão. Então, ali foi um momento de confissão pública que eu senti, né, que eu tinha que tomar uma decisão. Então, naquele domingo à noite, né, no apelo, né,
Na época era o pastor Diomar, né? Era missionário na época, né? E aí eu tomei a decisão ao lado de Jesus, confessei Jesus como meu Salvador, né? Então eu nasci numa família cristã, mas eu tive aquele momento de confissão pública. Isso aos 11 anos de idade. Aos 12 anos, né, dia 28 de abril de 90, eu fui batizado, né? Fui batizado nas águas, né? E lá em Mansidão, pelo pastor José Antônio Marques, né, que é do Piauí, missionário naquela região. E aí segue-se a vida cristã, né? A vida de adolescente para jovem e tal, né? A vida cristã, né, do adolescente, do jovem, né? Ele tem, sim, os seus conflitos e tudo mais, mas é muito importante, né? Aquela questão de ler a palavra, orar, né? E sempre eu fui muito envolvido com as coisas, né? Da igreja, né? Então, eu comecei já a fazer a apresentação dos cultos, depois comecei a pregar, né? Na época, o pastor da época, ele gostava muito de colocar os jovens para ir começando a pregar, ele ia ensinando, e ele era um pastor leigo, né? Leigo, e é interessante, daquela turma de jovens naquela época, né? Tem cerca de 7 pessoas envolvidas diretamente no ministério, a maioria deles pastores hoje, né? E era um pastor leigo, né? Nossa, ele tinha muita visão, né? Tinha visão, deu a oportunidade, foi ensinando como é que era a pregação, como é que se portava na frente. E também eu tive uma pessoa que me ajudou muito, que foi o meu pai. Né? Meu pai, ele me ensinou como me portar em público, como falar com as pessoas. Ele era aquele cara assim, ele tinha o 4º ano primário, como falava na época, né? Então, assim, ele não tinha uma formação, mas ele tinha uma caligrafia linda. Um dia ele pegou, eu lembro, né? Ele pegou o meu caderno, né? Eu estava no ginásio, né? Que era o ensino fundamental. Eu acho que a galera mais nova não está entendendo nada, mas eu ainda sou dessa época. Eu lembro disso aí. Eu estava no 6º ano, né? Que seria a 5ª série, por aí, né? Isso. Daquela época. Então, meu pai olhou meu caderno, né? Os professores começavam a ditar, né? Então, não tinha livro, né? Lá no Nordeste, onde a gente morava naquela época, né? Então, os professores de história, né? A professora Rosa Amélia, a professora Denise de geografia, ditava rápido, você tinha que copiar e tal. E aquela garrancheira, né? Aqueles escritos assim. Aí, meu pai, né? Que tinha menos instrução, mas ele chegou, Lucas, deixa eu ver seu caderno. Eu disse, sim, pai. Ele olhou e disse, não, filho, essa letra sua tá feia. Eu digo, eu concordo, é isso mesmo. E aí ele pegou, ele me deu uma aula de caligrafia, cara. Que legal. Interessante. Tinha uns cadernos de caligrafia. Tinha. Tinha, mas ele nem tínhamos. Praticamente era nem tínhamos era uma lá realidade no Nordeste. bem diferente. O que ele fez? Ele fez 3 riscos, né? Assim, depois outra linha com 3 riscos, falou assim, olha, você tem que escrever assim, 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 assim. Aí minha letra foi transformada por uma aula. Olha, uma aula legal. apenas do meu pai. Então, meu pai me ensinou a escrever bonito, né? A falar em público. Quando a gente chegava em casa, que a gente falava uma palavra fora da concordância, ele corrigia, não, você está em tal série. Você não pode falar assim. Então, ele comprava dicionário, vamos ver o significado dessa palavra, pesquisa aí e tudo mais. Então, eu dou graças a Deus muito. Ele era alguém muito preocupado com a questão da educação, muito, né? Enxergava muito. como um diferencial, né? Eu até... Foi legal você falar isso aí, porque eu amo, né? Minha mãe é falecida também. Meu pai tá vivo, graças a Deus. Amo os dois, mas uma coisa assim que eu falo assim, né? Até falo com minha esposa assim que nos meus filhos eu quero mudar essa questão de estar acompanhando assim mais de perto. Porque assim, eu sinto que meus pais tinham muita confiança e meio que deixava assim, sabe? Nunca pegaram o boletim, nunca pegaram meu caderno, assim, sabe? E é óbvio, assim, graças a Deus, eu acho que eu fui um bom aluno e tal, mas eu acho, assim, que eu poderia ter despontado mais se eu tivesse pais, assim, mais... Agora, interessante sobre a minha mãe, Dona Raquel, ela mal sabia escrever o nome, né? Ela ainda frequentou uma EJA, na época era chamado de Mobral, alguma coisa assim, educação de jovens e adultos, e aí ela aprendeu alguma coisa, mas ela era em cima, para saber se tinha dever de casa, o que tinha que fazer. Ia nas reuniões, presente, muito presente. E é interessante, né, que meu pai, quando ele faleceu com 70 anos,
no ano de 97. E no ano de 97 eu estava com 19 anos, só para você ver a diferença. Mas ele, naquele tempo, ele conseguiu acompanhar a gente, né? Ele conseguiu acompanhar, né? Então isso é muito legal. Sim. E aí teve essa base, tanto para o evangelho quanto para os estudos, o meu pai, a minha mãe, né? E é claro, né? Os professores, eu lembro das minhas professoras, até hoje quando eu vou lá em Mansidão, eu converso com elas, eu sento, hoje eu sou professor também, né? Além de pastor, eu sou professor, né? Da rede de ensino municipal em Valparaíso de Goiás, né? Oh, legal. Então, assim, eu estou coordenador, né? Trabalhando na coordenação da escola de música, porém, eu sou professor mesmo, né? Professor de ensino religioso. E quando eu vou à minha cidade, eu sempre converso com os meus antigos professores, minhas professoras, tenho um respeito muito grande por eles. E eles lembram do meu pai, lembram da minha mãe, a presença deles, né, em sala. E isso faz uma grande diferença, né? Sim. Grande diferença. Legal. Eu queria, você falou, e eu queria ver uma curiosidade, né? Você falou da questão da diferença de idade que existe entre você, né? Que existia entre você e o seu pai, né? Sim. Que quando ele faleceu, você tinha 19 anos de idade, é isso? Isso, correto. Algo similar aconteceu comigo, né? Quando meu pai, que eu tenho minha mãe, mas meu pai já é falecido. Quando ele faleceu, eu tinha 28 anos de idade. E, no meu caso, durante um período de tempo, na minha adolescência, eu tive uma certa dificuldade, até mesmo de comunicação, né, com eles, porque a linguagem era outra, os tempos eram outros, sabe? A mentalidade muito diferente, porque você pensa, né, meu pai, quando eu nasci, meu pai já tinha mais de 50 anos. Então, graças a Deus, isso depois foi resolvido, né? Sim. Quando eu saí da casa da minha mãe, né, para estudar e tal, já estava tudo bem, graças a Deus. Mas, com base nisso, você teve algum tipo de dificuldade em relação a essa diferença de idade, essa diferença de mentalidade? Ou foi tranquilo? Você, né? Olha, eu tenho sim, tem as diferenças sim, porque quando eu nasci, meu pai tinha 51, né? Que ele faleceu com 70, eu tinha 19. Então, assim, teve as dificuldades? Teve sim, né? Mas meu pai era presente, meu pai e minha mãe. Por exemplo, conversas que hoje os pais têm com os filhos e devem ter, por exemplo, com relação à sexualidade, com relação ao convívio com outras pessoas e tudo mais. Esse tipo de conversa meu pai não tinha, porque era de uma outra geração. Então havia os tabus, ele não saberia nem como falar. Então, por exemplo, até a questão até pastoral mesmo, né? O meu pastor ele não conversava a respeito disso com os jovens, né? Encontros de casais na época, né? Praticamente eu não via encontros de casais assim para tocar nesses assuntos, trocar ideia a respeito disso, ter uma aula a respeito desses assuntos, tocar em assuntos assim que são polêmicos, né? Sim. Eu acho que se agravou muito mais hoje, né? Eu acho que é um grande desafio para você que está aí, né? Está esperando o filho nascer, né? Para você que vai ser pai, eu acho que é um grande desafio para essa época, né? Porque, por exemplo, hoje eu sou casado com a Rosângela, estamos completando 22 anos de casado, né? E a Raquel, ela tem 21 anos, né? Então, no primeiro ano de casado, a Raquel nasceu. Então, 21 anos. A Rebeca completa agora na segunda-feira, completa 20. E o Lucas Júnior, né, tem 18 anos. Só que como eu casei aos 21 anos, né, quando hoje com 43, os meus filhos têm 21, 20, 18. E eu, por ser bem antenado, eu estou presente. Mas muita coisa eu ainda levo show, porque as coisas hoje mudam rapidamente. São muito dinâmicas, né? É muito então, grande. assim, a gente tem que estar muito atento, né, às mudanças. Mas eu creio que o principal, a gente tem que estar atento ao coração do filho da gente. Entendeu? Eu creio que o segredo é você estar atento ao que está no coração. Né? Um dia desse eu conversando com alguém falei a respeito assim, olha, não me preocupa o que você acabou de falar, né? Me preocupa o que está dentro do seu coração, porque a boca fala, Jesus ensina isso, né? A boca fala do que o coração está cheio. Está cheio, né? Às vezes a pessoa diz assim, não, foi um momento de raiva, um momento ali e tal, me perdoa, né? Eu
penso, e eu estou aprendendo também a respeito disso, eu li recentemente a respeito disso, que a gente tem que estar atento ao que as pessoas falam nos momentos de raiva, nos momentos de calor, nos momentos de fervura, porque é nesse momento que a pessoa revela o que ela está lá guardado e deixou escapar. Deixou escapar. Entendi. Mas está lá dentro. Só veio para fora porque está dentro. Sim, e nessa criação de filhos, eu penso que a gente tem que estar muito atento, né, a como é que o filho se porta, o que ele está falando. Filho, por que você está falando hoje a respeito disso? Né? Então, assim, hoje, por exemplo, né, vamos pensar no seu caso. Você casou, né, recentemente, vai estar completando 3 meses de casado. Se você deixar para ter filhos lá para os 35 anos de idade, vamos pensar assim, né? Quando você estiver lá com 50, você tem filho adolescente. Eu acho que com 50 a perna vai cansar mais para correr atrás dos filhos adolescentes. Por isso que eu estou no CrossFit. Reforçando, né? Então, assim, hoje, nessa vida minha que eu tenho tentado, né, me firmar, né, essa questão de fazer um funcional, fazer um pedal, uma caminhada com a pastora Rosângela e tal, nessa questão assim, hoje eu faço mais atividade do que os meus filhos, aos 43 anos de idade, né? Eu faço mais atividade, então estou bem ativo. O pai, ele tem que estar muito bem. Eu penso assim, o pai, a mãe tem que estar muito bem. Por quê? Porque para eu ser um bom pai, eu tenho que estar muito bem. Para eu ser um bom marido, eu tenho que estar muito bem. Então eu tenho que pensar assim, olha, não só na questão espiritual, mas na questão do meu emocional, na questão física. Corpo, alma e espírito, né? Corpo, alma e espírito integralmente, como Paulo fala, né? Eu tenho que estar muito bem, porque senão eu não vou acompanhar as mudanças. E assim, penso eu que a minha esposa, né, e os meus filhos querem que eu esteja, né? Eu não só penso, eu tenho certeza, querem desfrutar da minha presença, da minha companhia por muitos e muitos anos. E com saúde, né? E com saúde, né? Com saúde, legal. né? Você falou aí da questão que eu achei bem interessante, só pontuando aqui, antes se o José quiser perguntar mais uma coisa a respeito disso, né? Mas eu fiquei curioso, você falou, quando você falou, percebi um certo brilho no olho quando você está falando do seu passado e das pessoas que foram importantes para você, né, na questão de educação, seu pai, sua mãe, tal, os professores, né? Eu também conheço ainda alguns antigos professores. Você falou de uma pessoa específica, você falou, não lembro o nome certinho, mas de um pastor que te ajudou muito nessa questão aí. Além dessa pessoa, ou essa pessoa, como que você vê essa questão da importância de você valorizar quem veio antes de você, quem às vezes hoje não está no holofote, né, naquela questão de estar, entre aspas, brilhando, mas que foram pessoas extremamente importantes para que você estivesse aqui hoje. Existe mais alguém, existem outras pessoas que você olha e fala, não, eu estou aqui, graças a Deus, mas eu não posso me esquecer que se não fosse essa pessoa ou essas pessoas... Olha, essa questão da gratidão, né, do reconhecimento, de honrar, né, isso é muito importante, né? Por exemplo, eu honro muito os meus pastores, né? Essa questão do pastor Diomar, que foi quando eu tomei minha decisão publicamente, quem me ensinou os primeiros passos, mesmo sendo um pastor leigo, pastor José Antônio Marques, que tornou uma inspiração na época e tudo mais. E aí depois, assim, a vida ela tem as suas fases, né? Ciclos, né? Os seus ciclos. Depois disso, quando aí vem a fase adulta, depois vem o casamento, uma pessoa extremamente importante para mim nessa questão é a minha esposa. A minha esposa. Ela me apoia, ela está comigo, né? Ela sonha as coisas que eu sonho juntos. Né? Ela sonha igreja junto comigo, ela sonha ministério junto comigo, né? Ela sonha família junto comigo, futuro junto comigo. E outros 3, né? O meu time, né? Assim, o meu primeiro time é a Raquel, a Rebeca e o Lucas, os filhos, né? Eles sonham, eles amam a igreja, né? Eles querem muito, né, ver o crescimento da igreja, eles gostam de viver a igreja, de ganhar gente, de cuidar, de fazer célula e tudo mais, né? E eu creio assim que o sucesso, né, de uma pessoa
é retratado naquilo que os filhos querem fazer também, né? Assim, principalmente ministerialmente falando, né? Porque vamos pensar assim, sucesso é sucessão, né? Eu peguei muito isso para mim, né? Eu já ouvi várias vezes algumas pessoas falando, pastores falando, sucessão. Às vezes a sucessão, quando a gente faz, que tem um discípulo, que tem alguém que vai continuar aquilo ali com a gente e tal, e eu posso passar o bastão, né? Eu posso passar ali, isso é interessante, é excelente. Mas os filhos, quando eles sonham os mesmos sonhos, isso é muito especial. Então, assim, como eu falei que tem essas questões ciclos na vida, né? Aí vem essa parte do ministério, né? O ministério pastoral, né? Tem uma fase que não foi muito fácil, né? Tem coisas que são bem difíceis até de falar a respeito, né? E tal, coisas que eu vivi, coisas que eu resolvi, coisas que eu tive que mudar na minha vida, tomar decisões e reconhecer erros e confessá-los e pedir perdão e tudo mais. Teve um tempo na minha vida que eu não queria mais ministério, né? Que eu não queria mais ministério. Então, teve pessoas, teve colegas de faculdade teológica, teve outros pastores que me abraçaram e tudo mais, mas tem um cara muito especial que é o pastor Edson, né? O pastor Edson e a pastora Thalita, né? São, além de discipuladores, né? São pais mesmo, pessoas que inspiram a gente. Então, eles acreditam muito na gente. Às vezes acreditam mais do que a gente da gente mesmo. Mas eles são fora da caixa, né? Eu acho que faz parte de todo, né? Quem está assim te ajudando, né? Então, que acredita em você, ele sonha mais que você. Sonha. Então, assim, a pastora Thalita, o pastor Edson, o paizão, a mãezona, eles acreditam na gente. Então, assim, o discipulado fez uma grande diferença para a gente, né? A gente voltou a sonhar igreja, ter brilho nos olhos, querer coisas que a gente nunca tinha vivido. Aí vem a questão do face a face, né? Que foi marcante para a gente. Então muita coisa girou, giraram, né? Chaves giraram na nossa vida. Depois teve uma coisa muito importante, que é a questão, assim, algo que a pastora Rosângela estuda há muito tempo, mais de 10 anos, que é sobre cura e libertação. A gente fez um seminário de cura e libertação com o Márcio, na igreja lá na Asa Norte. Depois foi um pré-seminário de cura e libertação com o Márcio, um irmão em Cristo. Depois foi um seminário de cura e libertação com o Lobo, com o pastor Oswaldo Lobo, né? Então, depois disso, coisas assim fantásticas aconteceram, mesmo sobrenaturais na nossa vida, né? Então, assim, eu gosto muito de honrar essas pessoas que acreditaram na gente. É claro que no caminho tem outras pessoas. Sim. Né? Tem a minha família, tem irmãos meus, eu tenho dois irmãos que são pastores, um da Assembleia de Deus, o Francisco, o Enoque, é pastor também batista, né? Então tem a Dani, que é minha irmã, gente que acredita na gente que apoia a gente, né? Tem irmãos em Cristo que oram para a gente, tem ovelhas que amam a gente, né? Tem ovelhas que dizem assim: eu oro por você todos os dias, sustento, isso é sustento em oração, maior presente. Então, é muita coisa, né? Muita coisa. A gente não pode nem enumerar muitas coisas, porque pode ficar a gente de fora, né? Eu entendi. Mas essa questão de discipulado é muito legal, né? Porque ele é um cuidado contínuo, né? Não cuidado que vem no momento de necessidade, mas que depois fica distante, né? O discipulado não, é algo contínuo, porque as dificuldades elas vão sempre aparecendo, né? E nem sempre são as mesmas. A necessidade de enxergar também, às vezes, com uma visão mais ampla, né? Que só alguém que está de fora, né, consegue enxergar. Então, assim, eu também vejo o discipulado assim, é uma ferramenta mesmo espiritual quase que obrigatória, né? Assim, a gente, se você quer tá saudável, é importante você ter um discipulador na sua vida, porque é alguém que te incentive, né? Que te ajude a crescer mesmo, né, pastor? E tem aquela questão, assim, José, que a gente precisa entender que o discipulado, ele tem muito a ver com o coração do discípulo, né? Sim. Por exemplo, eu tenho que prestar contas, né? Eu tenho que prestar contas, sou pastor,
Mas quando eu estou ali com o paizão, ali, com o meu discipulador, o pastor Edson, ele vai perguntar sobre a minha vida. E aí, então, eu tenho que falar se eu estou lendo Bíblia, se eu não estou lendo, se eu estou fazendo o meu tempo de qualidade com Deus, o nosso TSD, né? Se eu estou... como é que está o meu relacionamento com a Rosângela? Como é que está o meu relacionamento com os meninos? Como é que está a minha saúde emocional, né? Porque assim, eu tenho que entender que isso é um benefício para mim, isso é importante para mim. O cara está investindo um tempo em mim. Sim. Né? Ele está acreditando em mim. Então, se ele está investindo um tempo em mim, ele está acreditando em mim, então eu tenho que valorizar isso. Valorizar. Eu tenho que honrar isso da minha vida. O pastor fala muito nessa questão de o discípulo tem que ir, né, atrás do discipulador. Não é tipo, eu mesmo já por muito tempo achei que, não, meu discipulador que tem que vir atrás de mim para marcar e tal. E não é assim, né? Isso é bem importante mesmo. Você que ser o maior interessado, né, em estar buscando o aconselhamento e tal. E tanto que é igual ele falou aí, né? Quando acontece o discipulado, a coisa flui muito mais quando o discípulo está com o coração mais disposto ou predisposto para aquilo. Porque normalmente no discipulado, às vezes o discipulador não faz, entre aspas, né? Às vezes não faz nada, ele basicamente escuta, né? E você fala, às vezes ele fala uma palavrinha ou outra ali, e você sai leve, assim, fala, caraca, velho. Tipo assim, né? Então, assim, tem muita relação mesmo com o coração. Agora, outra coisa que se falou, que eu sempre, você vai falando, eu vou captando algumas coisas, e uma curiosidade que eu tenho muito, porque assim, tem até aquela frase de que crente não tem vida secular, né? Que a gente o tempo todo é do reino, vamos dizer assim. Mas não é agente secreto, né? Exatamente. Mas só que só para nível de... até para quem está assistindo entender, quando eu falar vida secular, é mais no sentido de fora do contexto da igreja, entendeu? Você falou que tem uma vida, entre aspas, secular, que é você dá aula, tal, tem sua rotina, faz seu treino funcional, você pedala, tal, você está todo, né? Todo fortão aí, todo fitness. Mas olha só, como que você consegue, e é tranquilo isso para você, conciliar essa questão de eu sou um pastor, tudo bem, eu tenho que... pode até esquecer a questão de ser pastor. Eu sou um cristão, estou num meio que não é cristão, e eu preciso que as pessoas entendam Jesus, conheçam Jesus, ao mesmo tempo que eu também sou um profissional. Eu tenho que estar lá para fazer o meu serviço, eu tenho que fazer o meu trabalho ali. Então, às vezes, eu me pego pensando em como conciliar isso. Tipo, fazer o meu trabalho, ao mesmo tempo que ser cristão e fazer com que as coisas que eu faça aponte para Cristo, aquela coisa toda. Você consegue falar um pouco sobre isso? Assim? Eu consigo, com facilidade. Por exemplo, eu fico lembrando de um vídeo que eu vi uma vez, né, um dia de noiva, né? Algumas mulheres de uma igreja, né, eu acho que era a PIB de Marília, né, e essas mulheres elas foram para um salão e fizeram um dia de noiva, né? E aí fizeram o dia de noiva e tal. Depois que estava tudo pronto, elas saíram. Aí uma saiu para dar aula, duas saíram para ir para o shopping, ou seja, para a sua vida comum. É claro que a gente não vai chegar a esse extremo de andar de noiva por aí. Porém, eu penso que assim, Jesus ele entendeu o seu ministério aos 12 anos de idade, né? Mas ele vai tornar isso público aos 30 anos de idade. E o que Jesus fez de 12 aos 30 anos? Ele foi viver a vida comum. Quando ele chega, né, de um momento que ele fez muitos milagres, curas e tal, que ele chega ali na sua cidade natal, né, na sua cidade onde foi criado, né, não na cidade natal. Ele chega ali em Nazaré, eles chegam e falam assim, não é este o carpinteiro? Quem é que fez esse menino aí? É o carpinteiro, filho de José, mas da Maria, irmão de Judas, Tiago, as irmãs dele, aí eu fui casado com fulano, ciclano, né? Não é esse, ou seja, assim, Jesus ele foi
ser carpinteiro. Né? Então ele foi aprender a comprar. Eu estava até ouvindo um cara falando que pelos estudos, né, ele tinha que sair, né, para comprar, né, estudos de questões geográficas, né, tinha que sair para comprar madeira. Então ele aprendeu a comprar madeira, ele pagou impostos, né, ele aprendeu a vida ali comum, né. Eu penso que a gente tem que desmistificar essa questão da vida secular e vida espiritual. Só existe uma vida, e essa vida é Jesus. Então eu não posso esquecer que o meu vizinho, quando ele está saindo da casa dele, o carro dele pifou, eu tenho que oferecer ajuda. Eu não preciso dizer que eu sou pastor. Então, assim, eu tenho quase 4 anos que eu moro na etapa do Valparaíso, e um dia desses eu senti no coração de mandar uma oração para os vizinhos que eu tinha o número deles. Então eu mandei com o nome deles, orei por cada um individualmente, mandei essa oração. E foi muito interessante, uma pessoa que nunca frequentou célula, a gente tem célula em casa, nunca frequentou célula, nunca foi à nossa igreja, e ela disse assim, para nós é um grande privilégio ter o senhor como vizinho. E sabe o que eu digo para ela? Bom dia, boa tarde, tudo bem com a senhora? Qualquer coisa que a senhora precisar, estou aqui, entendeu? Como é que está seu esposo? Falo com o esposo dela, falo com o filho, ofereço ajuda. Né? Um dia desse o carro deles não pegaram, eles estavam tentando colocar para dentro de casa, e tinha uma subidinha top. Aí eu chamei o Lucas, Júnior, faz favor. E aí nós subimos, né, empurramos o carro, colocamos, precisa de mais alguma coisa, tem que chamar alguém e tal. Então, essa coisa, né, você não precisa dizer que você né? Você precisa ser. Então, se você lembrar que você é a noiva do Cordeiro, né, no seu trabalho, atendendo o seu cliente, porque assim, quando Jesus ele volta do deserto, né, que ele foi tentado pelo diabo, ele já tinha sido batizado, estava ali cheião do Espírito. O Espírito conduziu ele, né? Lucas capítulo 4 fala que conduziu ele ao deserto. Ele foi tentado, ele volta vitorioso, né? Ele vem, quando ele chega na sinagoga, né, para ler as escrituras, diz que era costume, ele ficou de pé. E aí ele então já era costume, ele já era dali, o povo já sabia que ele era dali. Né? Então era costume. Então aquilo que a gente já faz naturalmente, deixando Jesus brilhar na vida da gente, a gente não precisa dizer que a gente a não ser que alguém peça, né, alguma explicação sobre a fé nossa. Mas quando a gente tocar em alguém, né, a gente precisa entender que nós somos o corpo de Cristo. Isso é uma questão de maturidade, né, que às vezes a gente também tem também erros no nosso trabalho. Né? Já teve situação que eu tive que pedir perdão, né, para colegas de trabalho, já teve erros cometidos no local de trabalho. Então a gente tem que entender que a gente ainda estamos aqui, ainda somos dependentes, ainda não fomos transformados, né, completamente, mas quanto mais a gente contemplar Cristo, nosso tempo a sós com Deus, quanto mais a gente ficar olhando para Ele, quanto mais a gente ficar buscando em nossos caminhos, Ele vai endireitando as nossas veredas. Se a gente reconhecer o Senhor nos nossos caminhos, Ele vai endireitar as nossas veredas. E assim como Jesus, Ele já era conhecido na sua região, a gente precisa ser conhecido como um bom pagador, como um bom pai, como um bom esposo, né? Como um bom vizinho. Né? Então, assim, esse testemunho ele vai falar muito alto, né, para as pessoas. E, assim, por exemplo, as pessoas onde eu chego no comércio, né? Se eu vejo alguém que está triste e tudo mais, um dia desse eu estava passando, estava pedalando, tinha um rapaz parado lá na linha do trem, lá e sentado, né? E eu falei assim, tá tudo bem por aí? Aí ele disse, não, tá tudo bem. E assim, tá precisando de alguma coisa? Não, precisando de nada não. Fui fumando. Aí eu falei assim, olha, meu nome é Lucas, se você precisar de alguma coisa, eu sou pastor daquela igreja ali, assim e tal, pode ir lá e tal. Se você quiser, eu vou até aí para orar por você, está precisando de algum apoio? Ele disse, não, qualquer dia desse eu apareço na sua igreja. Mas eu tenho que estar presente.
Né? Eu não posso passar do nada, não né, posso chegar. passar do nada. Então as pessoas têm que me ver na bicicleta, têm que me ver caminhando. As pessoas têm que me ver na academia, têm que me ver na padaria. Então as pessoas do meu bairro têm que me conhecer. Sim. Então o crente ele precisa fazer-se conhecido como uma pessoa normal, até para que as pessoas entendam que nós somos normais. A gente come pão com ovo. Até Né? pra ter mais a gente come abertura, né? A gente come cuscuz, né, José? A gente que é da Bahia, então a gente come rapadura, a gente come. Então, assim, a gente come a mesma coisa que eles comem. A gente paga os mesmos impostos que eles pagam, a gente vai nos mesmos lugares que eles vão. A diferença é que um dia nós reconhecemos que somos pecadores, que o pecado afasta a gente de Deus e que a gente está nessa caminhada com Jesus e que é possível também para eles. Essa parte da gentileza, né, de se preocupar, ter empatia com as pessoas, muitas vezes é isso que vai dar uma abertura, né, para a pessoa querer ver o que tem de diferente ali no Lucas. Esse vizinho tão legal, por que ele é tão legal assim, né, se interessa, se preocupa e tal. Então, por isso que a gente tem que ter realmente essa postura mesmo. E uma coisa que me marca muito assim no pastor é a questão o alto astral, né? Eu nunca vi o pastor Lucas meio assim. Eu acredito que todo mundo tem dias, Entendi. Mas eu nunca te vi, assim, é sempre felizão e tal. E isso atrai muitas pessoas, né? Porque hoje a maioria das pessoas estão chateadas, estão cansadas, resmungam demais, né? E pessoas alegres assim, elas acabam cativando mesmo. Como é que funciona isso? É algo natural ou você se esforça bastante para isso? Olha, tem dia que a gente tem que se esforçar. Eu penso que a questão assim desse convívio com as pessoas não têm culpa do que você está passando, né? Tem gente que é o normal dele ser chato. Né? E um crente chato é horrível, nem eu suporto. Né? Tem gente que é normal ficar resmungando. Resmungando não resolve nada. Reclamar não resolve nada. Mas eu penso que é uma questão de... Eu tenho vivido isso, procurado viver isso, que é uma questão assim... Você tem que tomar uma decisão. Né? A gente tem que ser livre, realmente. E quando Jesus fala assim, olha, o cara te obrigou a andar 1 milha, anda mais 1 milha com ele. O cara bateu numa face, você oferece a outra. O que Jesus está falando? Cara, você não entrega, né? Dentre tantas outras coisas que podemos aplicar, mas você não pode entregar a chave da sua vida emocional para o outro. Então, por exemplo, se eu saio de casa, né? Então, tem dia que eu não estou bem? Tem situação que eu não estou bem, mas eu tenho que tomar uma decisão. Cara, é o seguinte, hoje não foi bem, mas amanhã vai ser top. Então, eu já quero viver o amanhã. Sim. Então, assim, e não vai adiantar nada eu ficar aqui resmungando, eu ficar aqui reclamando. Tem situação que às vezes a gente se chateia? Tem. Então, coloque isso para fora, até mesmo no discipulado, até mesmo no tempo a sós com Deus. Fala assim, hoje eu me dei mal naquela palavra ali, eu não deveria ter falado, me ajuda, né? Então, é muito melhor você falar com Deus sobre essas coisas, né? E aí, uma coisa assim, José, às vezes a pessoa vem e ela fala algo com você, não tem nada a ver com você, tem a ver com ela. Então, se tem a ver com ela, por que você vai entregar a chave da sua saúde emocional para ela? Como é que você vai ficar preso? A pessoa fala uma coisa ali, você está num outro projeto, você está numa outra, como diz a galera, você está numa outra vibe, está indo, outra pegada, está fluindo, e aí você pega e diz assim, não, agora eu vou ficar aqui. Né? Então, a pessoa conseguiu fisgar você, porque às vezes a pessoa ela não consegue fluir. Né? Você tem que entender isso. Às vezes a pessoa não consegue fluir. E ela, às vezes, ela não está gostando que você flua também. Isso é natural do ser humano, é uma das características do pecado. Né? Às vezes a pessoa ela tem mais empatia com você quando você descobre que está passando por um momento muito difícil, quer dizer, não, agora eu vou ajudar, né? Estou melhor do que ele e tal, né? Do que quando você passa num concurso top. Quando você começa a ganhar 23 mil reais, ou você ganhou uma bolada, ou você recebeu uma herança, ou você está batendo de carrão, aí a pessoa, podia ter sido comigo, né? Então, assim, alegrar com os que se alegram, às vezes é mais difícil do que chorar com os que choram, mas eu creio que a decisão está na gente.
Sim. A adesão tem que estar na gente. Então, assim, eu creio que um segredo, José, é você não entregar a chave da sua vida emocional para o outro. Tenho procurado isso. E a outra coisa é ser rápido para resolver problemas. Ser rápido para resolver, principalmente aqui, para não descer para cá. Porque imagina assim, né? Eu aprendi com o Renato Alves a respeito disso, né? Ele é campeão de memória aí, né? Do Brasil, e ele falou algo muito interessante, né? Que a nossa visão, nós recebemos cerca de 840 mil insights todos os dias. A nossa audição, a gente recebe cerca de 400 mil insights todos os dias. Entre o nosso olfato, paladar e tato, ou seja, odores, cheiros, toques, né, sensações, a gente recebe mais 1 milhão de insights todos os dias. Então, olha o tanto de informação, cerca de 2,5 milhões de informação entre visão, audição, olfato, tato, paladar. Então, eu tenho que administrar isso, então eu tenho que colocar, tenho que sobrepor coisas boas. Eu tenho que saber quem eu sou. Então, uma coisa que é importante, eu tenho que saber quem eu sou em Cristo. Ah, você já fez isso, você fez aquilo, você é aquilo outro. Às vezes as pessoas apontam, né, para a gente, tal. Eu falo assim, cara, mas eu não estou mais lá, eu já reconheci meu pecado, já me arrependi, já confessei, já deixei. Deus já jogou no mar do esquecimento. Por que eu vou viver preso numa situação dessa? Né? Remoendo isso. Então, pecou, arrepende, confessa, pede. Se está a situação difícil, peça ao Espírito Santo, gera um arrependimento, né? Realmente verdadeiro, muda de vida, muda o seu pensamento. Pensa também, né? Uma coisa que eu aprendi muito com a minha esposa, né? A respeito disso, e com a Joyce Meyer, aquela questão assim, de dizer assim, pensa naquilo que você... Por que você está pensando? É o metapensamento. Por que esse pensamento está vindo sempre sobre mim? Por que eu estou pensando isso a respeito do José? Por que toda vez que eu vejo Josiel, eu tenho esse tipo de pensamento a respeito dele? Não, cara, esse pensamento não é o real. Às vezes a pessoa está ali com a cara fechada porque ele está com uma dor horrível. Ele está com a coluna doendo, ele está com outra situação, não tem nada a ver, eu não fiz nada para ele, então eu vou passar sorrindo, e aí, beleza, precisando de alguma coisa, estou aqui e tal. E às vezes a pessoa também está amargurada, está chateada, está com algum problema, você não pode deixar, né? Quem abre a porta do coração da gente é a gente. Entendeu? Então, quem é que tem que estar perto quem é que tem que ter acesso ao nosso coração? Pessoas que nos inspiram. Pessoas que nos levam ao crescimento, pessoas que querem realmente que a gente avance. Então, a gente tem que ter uma certa blindagem para coisas ruins, né? Até mesmo pensamentos ruins. Por que eu estou pensando nisso, cara? Vem cá, o que eu vou ganhar com esse tipo de pensamento? Vamos pensar assim, né? Então, se eu não vou ganhar nada, eu já estou perdendo tempo pensando nisso. É até bíblico, né? Se não me engano, é Filipenses 4:8 que fala, né? Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, Perfeito. Tudo que é, né? Amável, ele dá uma lista, né? Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Aí ele fala assim, ele não fala tipo, nisso amai, ou nisso pensai. Nisso pensai, né? Tipo assim, porque o pensamento ele através dele vai direcionar a vida mesmo assim. Essa questão é muito importante porque assim, por exemplo, nós somos corpo, alma e espírito? Não, nós somos um ser espiritual que temos uma alma e que habitamos em um corpo, né? Então a gente tem que pensar, quem é que está dirigindo a nossa vida? Né? São os anseios do meu corpo, são os desejos da minha carne, né? São os meus sentimentos, meus pensamentos, questão da minha vida emocional, as minhas decisões, questão da minha alma, ou é o espírito? E esse espírito tem que estar em conexão com o Espírito Santo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Jesus, quando fala sobre essa questão no sermão, né, intitulado Sermão do Monte, né, Mateus 5, 6 e 7, ele vai falar, né, olha, o assassino não é simplesmente quem mata, a pessoa pega uma faca e vai lá e mata, né? Se você odiar o seu irmão, você já cometeu um assassinato. Né? Se você já desejou aquela mulher, né? Você, né, teve pensamentos impuros com ela, você já cometeu adultério. O que Jesus está ensinando? Ele está falando sobre as portas da nossa alma. Né? As portas da nossa alma, né, são os nossos 5 sentidos, é o que a gente vê. Por isso que ele fala, o teu olho está levando a você a escandalizar, arranca, né? Isso. Arrancar o olho não é enfiar o dedo, arrancar o olho, né? Mas assim, muda o pensamento. Que visão que você está tendo a respeito disso?
né? É o que você ouve. Por que você está ouvindo tanta coisa? Por isso a gente tem que selecionar, tem que peneirar quem a gente ouve, né? O que a gente ouve, o que a gente lê, como a gente lê, né? Até quem a gente toca ou quem a gente tem deixado tocar na gente, né? Até questão de comida, né? Gostos, cheiros, né? Sabores. Sim. A gente tem que administrar isso. Então, quando o comando vem através do Espírito Santo, né? Em conexão com o nosso espírito que foi dado vida, né? Ali, Efésios 2, fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos vivificou, ou seja, o Espírito Santo, quando nos convence que nós somos, que o pecado, né? Nós somos pecadores, o pecado afasta a gente de Deus, que nos convence da justiça, ou seja, Jesus já pagou, né? Tá telestai, está tudo pago, né? Convence do juízo, há um julgamento na eternidade para quem não entrar nesse caminho estreito, nessa porta estreita, nesse caminho apertado, que é Jesus. Então, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ali ele está apontando para a gente, olha, você tem que vir por aqui. Então, quando você entende isso, o Espírito Santo vai comunicando ao seu espírito que você tem a mente de Cristo. Que você tem a saúde de Cristo Jesus. Pastor, como é que uma pessoa está passando por um problema assim? Cara, a gente não vive pelas circunstâncias da nossa vida. O crente, ele não é produto do meio. Nós vivemos pela fé. Uhum. Nós vivemos servindo a um Deus que chama as coisas ainda inexistentes nos olhos visíveis, mas que já foram decretadas na eternidade, e a gente pode chamar a existência essas coisas pela fé para acontecer na nossa vida. Então, quando a gente diz assim, você é um paizão, é um esposo top, aí você está lá, quebrou o pau com a esposa, né? Brigou, teve um desentendimento com o menino e tudo mais, não, mas esse não sou eu, né? Esse não sou eu. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou a realidade nossa mesmo, é que nós temos uma essência. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Que isso é reconquistado ou trazido a possibilidade novamente no novo Adão, que é Cristo. Então, nós, nessa salvação, dessa perdição nossa lá em Adão, nessa salvação em Cristo, o plano original de sermos feitos à imagem e semelhança de Jesus é o plano original de Deus quando criou o homem. Então, a gente tem que voltar para isso. Então, por isso que a gente tem que subjugar a nossa carne, quebrar essa nossa alma. Cara, não, eu não vou porque eu não estou se sentindo bem. Cara, se você vai viver sendo conduzido pelos seus sentimentos, você é uma pessoa almática. Você tem que ser conduzida pelo Espírito Santo. Eu gosto de uma frase, você ora quando tem vontade, ora quando não tem vontade, ora até que a vontade venha. As coisas de Deus você vai fazendo e vai acontecendo e vai mudando, né? Então, desde a questão até da alegria mesmo. Disse, não, a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Então, onde eu chego, se você quer ver eu ficar triste, é quando eu sou podado de ser quem eu sou. Não, você está muito comunicativo, não sei o quê. Isso aí você está me podando. Entendeu? Porque eu sou assim, eu gosto de ser assim, eu gosto de falar com todo mundo, né? Eu gosto de estar rindo e estar para cima, né? É por aí. Muito bom. Muito top. Que legal, cara. Muito bom. Eu tenho uma outra pergunta aqui, se você está com alguma... Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do... Né, que o pastor Lucas, ultimamente, assim, eu sigo ele nas redes, né? E eu tenho visto, assim... que você se preocupa, digamos assim, claro, obviamente, como um pastor pelo lado espiritual, mas também lado financeiro, lado do corpo, né, da pessoa tá bem com a saúde. Eu acho que quando você fica postando nas suas redes, né, que você tá fazendo... Estou incentivando, gente. Exatamente. E assim, eu falo que me incentiva muito. Até o pastor Edson também, ultimamente, a gente tem visto, né, ele tem emagrecido bastante e tal. E aí caramba, porque assim, a gente fica pensando, né? A gente acha que pastor é muito atarefado, muito ocupado, trabalha praticamente
24 horas por dia, não tem, né? Não é que nem o meu trabalho, que eu trabalho de X a X. Pastor não, tá trabalhando o tempo todo, né? E eu vejo que você dá muita importância para isso, e isso é muito importante. Eu lembro que, não sei se foi ano retrasado ou ano passado, você chamou o Abraão, né? E lá na sua igreja, ele falou sobre finanças. E eu achei muito legal. Eu escutei, assisti a pregação. E essa questão de fazer exercício físico, né, de emagrecer, do ciclismo, que o pastor está fazendo também. Como é que você vê essa questão de importância também, assim, de incentivar as pessoas também nessas áreas, assim, às vezes um pouco diversas, assim, mas que acaba sendo conectado, porque Deus que não quer que a gente esteja gordo, né, porque a gente sabe que, infelizmente, a gordura, né, a obesidade, ela é uma doença, né? Isso traz problemas. Exatamente. Né? Deus não se agrada quando vê um filho dele, né? Com algum descompasso aí, seja na vida financeira, pessoa que não tem rompido, assim, tem passado por dificuldades, só vive endividada, ou que não cuida da saúde, né? Como é que você pensa assim? Eu penso assim, que tem coisas que são ladrões, né? Que roubam a nossa energia, né? Então, por exemplo, uma pessoa muito parada, né, ociosa, né, uma pessoa sedentária, ela vai estar desocupada? Não, ela não vai estar desocupada, ela vai estar ocupada com outras coisas que não são produtivas. O pastor, ele tem muita coisa para fazer, mas todos nós também temos que tomar um certo cuidado com o que nós fazemos, que é a questão do ativismo. Você faz muita coisa, e às vezes você faz muito, mas não está fazendo muito não, né? Qualidade mesmo você não está tendo. Então, assim, por exemplo, às vezes a pessoa passa com o carro acima da velocidade, está correndo muito, e pá, chega ali e ele para de uma vez, né? Pifou tudo, né? O ser humano é assim. Sim. Por exemplo, eu tenho que estar bem para minha esposa, eu tenho que estar bem para os meus filhos. Agora, imagina... eu olho para isso, para mim é importante. Para mim estar bem para pregar, para mim estar bem para dirigir a minha vida, quando eu tenho que cuidar bem da minha saúde física, cuidar bem da minha saúde emocional, cuidar como eu cuido também da minha saúde espiritual, né? Vamos lá, eu estou pastoreando a Igreja Batista Nova Vida, né, lá no Valparaíso, na etapa C. Então, estou ali. Mas vamos pensar no nosso tempo que estamos vivendo hoje, né? Pastores também morrem. Homens de Deus também têm morrido nesse tempo. Ficam doentes, né? Ficam doentes, né? Pastores, vamos pensar assim, quando um pastor morre, ele deixa uma viúva. Ele deixa filhos órfãos. Sim. Ele deixa uma igreja, né? Muitas famílias que espelhavam nele. Então, se tem uma pessoa que precisa se cuidar muito bem, é o líder espiritual da gente. Então, uma igreja que realmente pense isso para o seu pastor, a igreja tem que procurar pagar, né, viabilizar isso para o seu pastor. Né? O pastor tem que ter tempo para colocar um tênis e fazer uma caminhada. Ele tem que ter tempo, ele tem que... eu penso até que um conselho, né, de uma igreja deveria pensar, pastor, como é que está a sua saúde? Cadê o seu... Lazer, né, pastor? Lazer, eu fico pensando assim, às vezes é tão negligenciado assim, essa questão do lazer do pastor, assim, de tirar férias, sabe? De, assim, né, curtir com a família... E às vezes a gente é muito, de certa forma, assim, egoísta, a gente só quer sugar, assim. Por exemplo, um pastor, ele tem o seu, né, vamos pensar assim, ele tira ali a segunda-feira para tentar não mexer com nada. É muito difícil, né, mas ele tenta tirar, né? Alguns são mestres nisso, para ficar só com a família, não falar nada sobre igreja e tudo mais. Mas também, um pastor tem que ter amigos de pedal. Sim. Tem que ter pessoas que não falam nada sobre igreja para viver. Sim. Para viver. Por exemplo, eu vou ser um melhor pastor eu pedalando.
Pastor, como assim? Eu vou ser o melhor pastor pedalando, eu fazendo uma caminhada, eu fazendo um funcional. Lá no funcional eu convido pessoas para ir para a igreja. No pedal eu convido, né? Alguém já me convidou para pregar na igreja dele e tal. Então, em todo lugar que eu vou, eu não esqueço quem eu sou. Mas é importante também eu não esquecer que eu sou humano. Essa questão é interessante de você ter tempo para... Tem um pastor que fala assim, o ser humano, não fala nem de crente, mas o ser humano tem que ter tempo para poesia, né? Quando ele fala tempo para poesia, não é necessariamente para ler poesia. É para parar mesmo, sabe? Assim e tal. E tem uma história, eu não lembro de quem exatamente, mas é uma história real de um filho de pastor que ele, totalmente desviado, disse que não queria mais nem saber de igreja. E as pessoas perguntam para ele, por que seu pai é pastor, e ele já grande e tal, e você não quer saber de igreja, você não quer mais... Ele falou, olha, a igreja arrancou meu pai de mim, a vida inteira. Eu nunca tive tempo para estar junto com ele, eu nunca tive tempo para andar com ele, para brincar com ele, para me abrir, para ir num clube, num negócio, assistir um jogo de futebol. Assistir um jogo, nunca tive esse tempo para ele. Por quê? Por isso que eu tenho raiva de igreja. Esse Deus aí que vocês falam, e na verdade ele roubou meu pai de mim. Então, assim, o tanto que é importante essa questão de... Tem que ter uma saúde, cara. Sim. Tem que ter um equilíbrio com relação a isso, né? Tem que ter um equilíbrio. Às vezes é muito difícil você fazer com que os seus filhos apaixonem por o que você é apaixonado, né? Se os seus filhos apaixonam e andam junto com você, é outra história. Eu tiro férias junto com eles todos, né? E então, assim, se eu vou para algum lugar, eu quero que eles estejam comigo, né? Agora, é impressionante que a gente, às vezes, não pensa nessa questão da qualidade de vida. Cara, quando você tem qualidade de vida, você vive melhor. Então, por exemplo, uma coisa que rouba a nossa energia é a ociosidade, né? É você estar paradão ali. Outra coisa que rouba demais a nossa energia são dívidas. Sim. Dívidas roubam a nossa energia, né? Você fica preocupado, você não dorme bem, você não tem como ser um esposo tão carinhoso, tão atencioso, você vive estressado e tal. Então, assim, você tem que pensar o que você faz. E eu penso muito naquilo que eu vou fazer. Não é que eu sou mestre assim nisso, não. Por exemplo, eu já estourei cheque especial, eu já fiquei com muitos cheques na praça, cheques que afundaram mesmo. Eu fali assim financeiramente um tempo da minha vida. Eu saí, né, resgatando cada cheque desse, pagando tudo, né, paguei as taxas no Banco Central, fiz corretamente o que tinha que fazer, né, assumi, né, as minhas más decisões. Cara, cartão de crédito não é dinheiro. Não é dinheiro. Cheque não é dinheiro, né? Tem gente que está descobrindo agora. Que acredita cegamente que... O Juninho, quando era pequeno, né? A mãe falou assim... Mãe, compra isso e tal. Ela disse assim, não vai dar para comprar agora esse mês, não. Ele falou assim, não, mas só não tem cartão? Aí. Isso é coisa de criança, mas tem adulto que acredita que cartão de crédito, que limite de cheque especial é dinheiro, não é dinheiro, não. É armadilha. Tem até uma frase que fala que cartão de crédito é você comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem. E o pior, né? E o pior é que quando você vai impressionar pessoas que nem gostam de você. Exato, é para impressionar a gente que não tá nem aí, né? Não tá nem aí, cara. E assim, se a gente cair nessa questão do consumismo, né? É muito convidativo isso. Porque hoje eu tenho um celular. Esse celular eu comprei o último lançamento. Cara, não se preocupa com isso, não. Daqui um mês ele já está ultrapassado. Sim. Acho que não vai nem um mês. Não vai nem um mês, né? Esse relógio. No mês que vem não preocupa, não. Já passou. Então, assim, todo dia estão inventando alguma coisa, né? E quando você pesquisa uma coisa, né, que você quer, você está vendo como a gente está tão dirigido, até mesmo por coisas que a gente... Não, eu pensei aqui em comprar uma calça, assim. Deixa eu pesquisar essa calça aqui, né? Ou esse celular e tal, qualquer objeto. Cara, parece que o pessoal do Vale do Silício, né? O pessoal da inteligência
virtual. Tá escutando ele tudo. parece que tá escutando, cara. Ele vai lá e ele faz assim, quando você abre a sua timeline lá numa rede social, o que aparece? Rapaz, até na Bíblia, lá quando a gente Você tá lendo o aplicativo. tá lendo a Bíblia no aplicativo, lá embaixo aparece, né? Serve um pouquinho, filho. Okay. Obrigado. Aparece a propaganda, cara. Aparece. Então, assim, a gente tem que saber quem é que dirige a nossa vida. Entendeu? Também tem uma questão, gente. A gente tem que pensar uma coisa, né? Meu pai sempre dizia, tudo demais é sobra. Né? A gente tem que saber, né? Dosar as coisas. Eu faço funcional, né? Então, por questão de... eu estava pegando mais peso, né? Eu estava com cerca de quase 85 quilos, há uns 2 anos e pouco. Hoje eu subi na balança, estava 77. Aí, então, 8 quilos a menos. E com saúde, né? Então, assim, só que eu faço funcional segunda, quarta e sexta. Né? Tem um amigo meu, professor, né, de jiu-jitsu, professor de academia, ele dá esse funcional, professor Bruce Lee, né? O cara é top, né? Bruce Lee, velho. O nome já... Meu treino é com Bruce Lee. Então o Bruce vai lá, né? Então eu faço. Mas por que eu faço de 6 a 7? Porque depois eu já chego em casa, tomo banho, troco de roupa, vou trabalhar, vou fazer as outras coisas. Eu fazia à noitinha, mas já estava chocando com algumas programações. Tinha que sair correndo, né, para a igreja. Então a gente tem que saber dosar as coisas. O pedal, olha, eu tenho que saber se isso não está passando demais. Sim. Né? Tudo demais é sobra. Porque com equilíbrio, né? Ele potencializa as outras coisas. Né? Mas se você perde esse feeling aí ele começa a atrapalhar. Verdade. Né? Então... Eu, por exemplo, eu teve dia semana que eu poderia ter saído para pedalar. E eu tô com vontade de pedalar. Né? Porque quando você começa a pedalar, você começa a viciar o negócio. Né? É bom mesmo. Aí, o que acontece? Eu vi Rosângela, né, a minha esposa, a pastora Rosângela, eu vou fazer uma caminhada, né? Falei, eu vou com você. Top. Isso é legal, cara, porque você diz assim, a minha agenda, né, eu gosto, tem dia que diz, não, amor, você pode caminhar que hoje eu vou pedalar, mas eu também tenho que ceder. Né? Um dia eu estava caminhando com ela e eu observei uma lição que eu creio que foi o Espírito que ministrou meu coração, né? 2 coisas, uma foi assim, eu ficar olhando os pássaros mesmo, né? Aquilo relaxa, cara. Lá perto de casa tem uma matinha, então a gente faz a caminhada ao redor dela, então a gente fica olhando ali a criação de Deus, aquela natureza, aqueles pássaros, ali, às vezes de mãos dadas, rola um beijinho ali, né, um abraço gostoso, então, aquele negócio gostoso, né? E aí a gente vai conversando, botando o papo em dias, né? E aí eu observei que um dia eu estava caminhando muito rápido, né? E aí Rosângela estava ficando para trás. Não, na minha caminhada com a minha esposa, eu tenho que às vezes diminuir o passo. Desacelerar. Isso a gente tem que levar, a gente tem que levar isso para a vida. Cara, desacelerar. Né, desacelerar. Então, quando eu comecei também a fazer funcional, a cuidar da saúde também, eu tive uma preocupação, né? Recentemente eu também aderi à questão, né? Eu estou aí fazendo parte de uma seita. Treina com Jet Li. Bruce Lee. Agora tá na seita, né? Tá na seita. A seita do pessoal que toma café sem açúcar, né? Pra mim era quase uma seita, eu não consegui entrar, não. Né? Pra mim, a seita que o pastor Lucas participa. Pra mim isso era quase uma seita, cara. Porque assim, eu disse, nunca que eu vou conseguir um negócio desse. Mas eu gosto de desafio. Sim. Eu gosto de desafio. Muita coisa está aqui, né? E eu comecei a gostar do café sem açúcar. De vez em quando eu coloco lá um açúcar, né, que não seja tão refinado, né? Coloco lá, eu como um doce, uma rapadura, alguma coisa, que sou do Nordeste, gosto disso. Mas assim, eu não eliminei o doce todo, mas eu tomava café, uma xicrinha de café, cerca de 4 a 6 vezes no dia. Olha o tanto de açúcar que eu estava, né? Dá um... E aí eu fui cortando mais o refrigerante. Eu tomo refrigerante? Tomo. Né? Mas menos. Vou cortando, né? Diminuindo. Porque essas coisas também são ruins para a gente. Sim. Essas coisas são ruins. Então, o consumismo vai gerar dívidas para a gente.
A gente tem que pensar. Isso aqui é uma coisa. Quando a gente compra algo, a gente tem umas perguntinhas que a gente faz, né? Sim. E assim, realmente eu estou precisando disso? Ou é porque eu quero? Cara, se você só quer e você não precisa, corta, cara. Você pode conver. A gente tem mais do que a gente precisa. Né? Depois, outra coisa. Cara, se eu comprar isso aqui tem garantia? Porque muita coisa você vai usar e assim, rasgou. Poxa, joguei meu dinheiro fora. É ou não é? Né? Segunda coisa, tem garantia? Terceira coisa, cara, eu vou usar isso? Porque se eu não vou usar, vai ficar lá. Eu parei o meu dinheiro, né? Então, eu estou precisando mesmo, né? Tem garantia? Eu vou usar isso. Isso vai trazer benefícios. E hoje a gente vive num mundo assim bem difícil, que nem você falou. Existe toda uma engenharia para te ficar bombardeando. Ele mais ou menos capta o que você está querendo e fica jogando aquele anúncio brilhoso lá para você e tal. E eu tava. E divide em 6. Muitas 12, facilidades, entrega muitas 18, facilidades. 24 vezes. Exatamente. Cartões é muito fácil você ter 50 se você quiser e tal. Esses aplicativos, né? Eu tava conversando até no evento Ponte do nosso PG. Aí um colega lá falando que. Não sei o que. Esse mês eu comprei não sei quantas coisas que eu nem precisava no Shopee. Que o Shopee é muito baratinho, não sei o quê. Então, isso tá gerando dívidas, Shopee, né? AliExpress. O negócio tá complicado, né? Você tem ideia? Você falou da questão de você clicar em alguma coisa, pesquisar alguma coisa e depois ficar bombardeando, né? Isso é de praxe. E por incrível que pareça, hoje em dia, você não precisa mais nem clicar. Não. Se você está aqui, se nós estamos aqui conversando, que esses telefones, tanto o iPhone como Tô tudo copiando aí. Todos eles têm a Siri, né? A Siri, tem a outra lá e tal. Cara, uma vez a gente estava conversando, eu estava conversando com minha esposa, alguma coisa, sabe assim, que a gente estava pretendendo tal, comprar. Não pesquisamos nada, quando a gente abriu o Instagram, tava lá propaganda. Eu falei, oxi, como assim, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado por quem que a gente está sendo dirigido, né, cara? Porque a gente está sendo bombardeado todos os dias. Indiferente se você tem 8 ou 80 anos, são cerca de 2,5 milhões de informações, de insights que vêm para você. Então você tem que saber o que você quer. Né? Eu sempre falo com o pessoal, né, com os líderes das células, né? Eu sempre falo para eles, eu falo a respeito disso. Olha, você tem que gerir isso na sua vida, né? Você tem que gerir isso na sua vida. Você tem que realmente, olha, às vezes, por exemplo, às vezes a gente está ali, tem uma pessoa ali no PG, né? Vocês chamam de PG, lá a gente chama de célula, né? Então tá ali alguém ali no pequeno grupo que está precisando, cara, de uma ajuda. Sim. Precisando de uma ajuda. E aí você foi lá, gastou numa mesa, né, 200 conto ali, sentado ali, e aquele irmão passando uma necessidade. Né? Cadê aquela... Você trazer o quilo do amor, né? Você ofertar. Porque você de chegar pandemia, na pessoa, né? Muita gente desempregada. Justamente. Você chegar na pessoa, cara, e ver assim, é uma pessoa, né? Um ser humano. Pessoas procurando, né, no fundo de uma padaria ou de um mercado, abrindo lixo para saber ali se tem alguma coisa para comer, né? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar, dizer assim, cara, eu estou gastando demais e eu poderia estar ajudando alguém. Eu poderia adotar uma família, né, que perdeu o pai, né? Perdeu o pai e as crianças estão lá e eles têm que pagar aluguel e a água e a luz, cara, e se mora no apartamento e o condomínio desse pessoal, como é que tá? E a roupa desses meninos? Eu lembro de uma vez, eu pastoreava na Santa Maria e nós fizemos uma campanha, né, de Natal diferente. Né? Ao invés de a gente ganhar alguma coisa, a gente ia dar. Né? E aí a gente arrecadou muitas cestas, né, para doar. E eu lembro que eram 96 brinquedos que a gente arrecadou. Igreja ainda pequena, né? E então a gente saiu, né, um dia antes, né, do dia do Natal. Nós saímos dando uma observada no condomínio Porto Rico,
né, ali na Santa Maria, e observando as casas mais necessitadas, as famílias mais necessitadas. E eu lembro de uma senhora que ela estava lá, as crianças, né, os menininhos assim, loirinhos, lindos meninos, né, lá tomando banho na mangueira e tal, aqueles meninos, mas eu vi que eram muito pobres. E aí eu coloquei o nome deles na lista, né? Aí no outro dia, cara, quando eu saí para distribuir as cestas básicas e os brinquedos para as crianças, que a gente não saiu para distribuir aleatoriamente, né? A gente foi com gente que era do bairro, conhecia ali, né? E a gente foi já na casa mesmo entregar, porque não tinha condição de dar para todo mundo. Aí beleza, quando a gente chega lá, cadê a dona fulana, né? E tal. Aí o vizinho diz assim, cara, aconteceu uma coisa horrível. O que foi? O esposo dela recebeu o pagamento, passou no bar, tomou as duas, os caras viram que ele estava com dinheiro, foram assaltar, ele tinha conta para pagar, ele reagiu ao assalto, os caras deixaram ele quase morto. Eles estão internados e a gente ficou naquela coisa tentando achar alguém, conseguir conversar com eles e tal, não conseguimos. Aí ficamos sabendo, o homem morreu. E aí a gente voltei uma semana depois, né? Eu viajei, foi isso, uma semana depois eu viajei de férias, passei uns 15 dias na Bahia. Quando eu voltei, aí eu fui lá nessa casa, cheguei lá, estava lá a mulher e as crianças. Aí falou pra gente, né, e tal. Aliás, a gente identificou onde é que eles estavam, né? Fomos lá, ela falou o que tinha acontecido e tal. Aí a gente, continuou com o projeto praticamente com essa família. Então a gente praticamente adotou eles, né? A gente começou a dar roupa, calçado, a feira do mês e tal. Aí foi quando foi lá para o mês de junho, né, começou aquele frio, aquela coisa, eu falei, Rosângela, e os meninos? E aí imagina, cara, porque coração de pastor tem esse negócio, né? Os nossos também estavam precisando de roupa de frio. Mas ainda tinha alguma coisa, né? Eu falei, não. E aí eu falei assim, eu trabalhava, né, na procuradoria, eu acho que estava trabalhando como vigilante na época, né? E aí eu arrumei uns dinheiros, né? Falei, né? Aí o pessoal deu uma oferta, irmãos em Cristo, tal. Aí juntou com um pouco da igreja, a gente pegou. Eu falei, Rosângela, agora você vai descer ali o Pedregalzão ali, aquela loja bonita do Pedregal, e você vai comprar uma roupa de frio para cada um desses meninos. Aí Rosângela disse, pode deixar comigo. A Rosângela é boa para pechinchar e tal, foi lá, a gente comprou uma roupa de frio para cada um desses meninos. Aí isso passou, né? Eles arrumaram uma pensão, porque o pai tinha morrido e tal, e continuaram a vida deles. Ela arrumou um companheiro, continuou a vida. Sim. Aí um dia eu estava em algum lugar, aí o menino chegou, um menino bonito, com uma bicicleta. E aí, pastor Lucas? Eu digo, e aí, cara? Tá lembrado de mim não? Eu disse assim, cara, eu tô lembrando aqui. Ele disse assim, eu sou fulano de tal, filho da dona menina assim, que o senhor ajudou a gente, levava coisa, levava comida pra gente, Cara, isso emociona a gente, porque isso mexe com a gente e vê que isso vale a pena. Então tem tanta coisa para valer a pena, cara. Né? Às vezes esse consumismo tira a gente de viver experiências. Oportunidades de viver experiências, né? Eu vi o Carlito Paz um dia desse no podcast dela falando um negócio interessante, né? Que estava próximo do Natal e ele falou com a pastora Leila, ele disse assim, eu estou com vontade, né? Tinha o desejo de dar uma oferta para os agentes sanitários, para os garis que passam aqui, que recolhem o lixo da gente, mas ele não via, não estava batendo, não estava casando, né? Os horários, né? Aí um dia um dos agentes sanitários bateu na porta da casa dele. Quando bateu, ele disse, glória a Deus, que bom que você está aqui. O cara assustou. Disse, cara, você é resposta de oração, porque a gente estava precisando falar com vocês. Aí a pastora Leila veio e trouxe uma oferta boa, ajudou, abençoou. Ou seja, a gente tem que ter alegria, cara, em dar. A gente tem que ter alegria em dar, a gente tem que ter alegria em abençoar, em trazer uma cesta básica para abençoar uma outra família que não tem. Entendeu? Trazer um pacote de arroz, um café, um açúcar, né? Um donativo, trazer uma roupa, né? Para crianças e tal, trazer brinquedos, sei lá, fazer alguma coisa, fazer a alegria de alguém. Sim, né? A gente, isso é importante demais, porque a gente vive num país pobre, né? A gente, às vezes, Deus nos abençoa em ter uma condição, né, melhor e tal, mas a maioria das pessoas não tem essa condição, né?
Falta, assim, o básico. E muitas vezes, que nem o pastor falou mesmo, por descontrole, né? Nossa, né? Viver à base das emoções, da carne, do desejo, né? De consumo e tal. A gente não tem essa oportunidade. A gente até tem vontade, mas por isso que precisa desse equilíbrio, né? A gente está perdendo a Por isso que oportunidade. essa questão da igreja nas casas, gente, é uma ideia fantástica. Sim. Porque essa questão da igreja estar ali nas casas das pessoas. Você vê a realidade. Quarta-feira, né? Ou na sexta ou no sábado, no seu dia da reunião do seu grupo pequeno, da sua célula. Ali tem uma oportunidade. Sim. É um braço da igreja que alcança aquela comunidade e que vê que aquele cara, ele vem ali na célula, ele vem sempre com a mesma camisa. Ou vem sempre com aquele mesmo tênis surrado e tudo mais. Cara, passa ali. Ao invés de você comprar o seu tênis de 350, 600 reais... Comprou né? de 300, 200, de 300, né? De 250 na promoção, compra 2, não compra o top dos tops, compra ali, compra um para você, outro para ele. Chega lá, faz a alegria daquele cara. Eu vou dizer para você, isso muda a vida da gente. Sim, e para a pessoa que recebe é inesquecível, né? José, eu vou falar uma coisa para você. Deus tem um cuidado muito grande com os seus filhos. Às vezes a gente não vê o que Deus, ou não experimenta o que Deus tem para a gente, porque a gente não vive os projetos dele para a gente. Né? Às vezes os projetos dele para a gente estão numa coisa tão simples, às vezes você enxergar uma pessoa que é invisível, né, ali no seu trabalho, uma pessoa que é muito importante no nosso trabalho, a pessoa da limpeza. Enxergar uma pessoa simples ali, uma pessoa que olha o carro, você enxergar ali e dizer assim, cara... Vou abençoar. Porque Deus está nesse projeto. Cara, você vai casar? Amém. Porque Deus está nesse projeto. Família é coisa de Deus. Você vai arrumar um emprego, vai estudar para passar num concurso? Amém. Deus não pode esquecer de uma coisa. Ninguém vai para frente deixando Jesus para trás. Né? Então, não pode esquecer isso. Né? Às vezes a pessoa alcança o que ela queria e esquece que Jesus foi só um trampolim. Né? A fé só foi um trampolim. Não, cara, é um projeto todo. Se Jesus te trouxe até aqui, isso significa que é um degrau. Ele quer te levar mais alto, mais além, mais além. Então, se você fizer as coisas assim, não, eu vou criar muito bem o meu filho. Parabéns, cara, isso está no projeto de Deus. Eu vou amar minha esposa, vou dar minha vida para ela. E parabéns, cara, isso está no projeto de Deus. Eu vou ser o melhor sapateiro aqui do bairro. Cara, com excelência, Deus vai ser glorificado. Vou ser o melhor atendente de caixa, vou ser o melhor corretor, vou ser o melhor professor. Deus está sendo glorificado. Deus quer isso realmente para a sua vida. Então, quando a gente é a mão de Deus, que esse é o corpo, né? Sim. Quando a gente é a mão de Deus, quando a gente é o braço de Deus, né, ali para tocar alguém, para abraçar alguém, para levar ajuda, para levar consolo para alguém, cara, é top demais. Essa questão aí de ajudar pessoas, da generosidade, é um tema que, pessoalmente, eu gosto muito, assim, porque eu tenho muitas experiências da bondade de Deus, assim mesmo, a partir do momento em que a gente se torna uma pessoa liberal, uma pessoa que age com liberalidade, que ajuda, que dá, né, que doa. E eu lembro de um tempo que o pastor sempre falando, olha, eu estou orando para que essa igreja seja uma igreja de pessoas investidoras, não pessoas que são endividadas e tal, para que, né, prossiga com as questões do reino, contribuam e tal. E assim, eu pessoalmente, eu tenho um amor muito grande por essa questão de obra social, ajuda aos necessitados e tal. Eu me lembro que há uns anos atrás, assim que eu cheguei aqui em Brasília, né, eu, assim como o pastor Lucas, eu também sou baiano, e assim que eu cheguei aqui em Brasília, eu vim morar com meu irmão, um dos meus irmãos, e a gente ganhava salário mínimo, assim, a gente ganhava salário mínimo, eu e ele e tal, ali, e aí, quando a gente tomou a decisão de, todas as vezes que a gente fosse no mercado fazer as nossas compras, que não era muito, que a gente morava, né, só nós dois e tal, a gente falou, cara, todas as vezes que for no mercado, nós vamos fazer o seguinte, a gente faz as nossas compras, e aí a gente compra um arroz, um feijão, um óleo e um café, e sabe? Alguma coisa. Alguma coisinha também. E aí a gente decidiu, falou, além disso, a gente vai comprar só isso, porque a gente não tem condições, mas também nós vamos tomar a decisão de
a mesma qualidade que a gente comprar os nossos produtos, também comprar o produto de quem a gente vai doar. Porque às vezes, compra um arroz de primeira pra gente, aí compra um todo quebrado lá pra doação, né? Aquilo que a gente não quer dá pros outros. Exatamente. E, cara, como, sabe, hoje eu olho pra trás e hoje, pela bondade de Deus, a gente consegue, né, doar. Todo mês eu chego no IBA, né, que é o líder de ministério, né, aqui da igreja, né, a gente doa uma cesta básica, às vezes 2 cestas básicas. E aí eu olho para trás e vejo tanto que a mão de Deus, ela assim, a gente faz uma coisa sem pensar em retorno, mas é natural. Cara, é impressionante isso. E aí eu olho hoje, cara, eu até brinco assim, eu falo para minha esposa o tempo todo, cara, Deus ele olha para mim e me vê de uma forma diferente, porque as minhas necessidades, como elas são supridas de uma forma sensacional. Eu tenho um testemunho a respeito disso aí. Eu vivi 4 anos e meio em Belo Horizonte, né? Eu, minha esposa e os 3 filhos. Nós chegamos em Belo Horizonte, o Lucas ainda não era nascido, né? A Raquel nasceu lá na Bahia, a Rebeca nasceu aqui. E o Lucas nasceu lá em Belo Horizonte, na região metropolitana, em Contagem. E é interessante, naquela época, em 2003, né, do nascimento do Lucas, estava muito difícil de arrumar emprego. Muito difícil mesmo. E eu creio também que Deus estava trabalhando uma questão em mim, que era a questão do orgulho. Né? Eu era um cara orgulhoso. Não orgulhoso de humilhar ninguém, mas era assim, como eu cresci, meu pai era celeiro, né? E sapateiro, ele fazia arreios e celas para cavalos, né? E consertava calçados e costurava bola, aquela bola de capotão, né? Aquela bola antiga. Eu aprendi a fazer muitas dessas coisas e engraxar calçados, né? Engraxar sapato marrom, sapato preto e tal. Então eu engraxava, eu sempre ganhava o meu dinheiro e eu sempre comprava as minhas coisas, né? Isso é bom? É bom. Mas lá na frente também, eu arrumei logo emprego quando eu terminei o ensino médio, né? Depois eu teve um concurso lá, eu também passei. Eu era um cara que destacava na minha cidade. E isso me fez um cara orgulhoso. Então eu creio que teve um processo de Deus trabalhando a questão do meu orgulho. Mas é interessante. Eu também foi trabalhada a questão de depender de Deus. Então na época eu estava fazendo um seminário, né? E aí passei esse tempo lá estudando junto com a Rosângela e com os 3 meninos, e num lugar que a gente não conhecia muita gente, não tinha parentes para mim chegar assim, né, disfarçado e comer, filar a boia, né, de vez em quando, ou arrumar alguma coisa. E aí eu lembro que às vezes a Rosângela falava bem assim: amor, ela me chama de amor, amor, acabou o último arroz. E aí, cara, eu falava assim: não, vamos confiar em Deus. Ficava por ali, comia com satisfação, não ficava murmurando. A gente, interessante, não ficava murmurando. Nunca vi Rosângela murmurar. Cara, eu acho que isso é um segredo. Nossa. A questão da gratidão, né, e da generosidade, da fé, né, isso libera muita bênção pra gente. E a gente ficou ali naquela situação e tal, e tocava a campainha. A gente morava num barracão de fundos, um barracão bem bom, né, bem arrumado e tal, não era quente, era bem legal mesmo. E aí tinha um beco assim, e aí aparecia aquela campainha. Tã! Aí eu corria lá no portão, chegava lá, aí um anjo, né? Uma irmã lá da igreja onde a gente congregava na época, irmã Maria Cesaustrina. Ela dizia bem assim, falava bem assim: olha, eu estava lá no barrigão era no supermercado, né? Estava lá no barrigão e Deus tocou no meu coração, né? Para vir aqui e trazer umas coisas para vocês, para as crianças. Mas olha, eu quero só uma coisa, não fala para ninguém. Cara, ela fez isso várias vezes. É mesmo? Várias vezes, cara. E aí, pessoas também, um dia eu arrumei um trabalho, estava trabalhando, né? E aí eu estava trabalhando assim de porta em porta, fazendo demonstração com produtos batidos. Não, a gente vai fazer uma demonstração para vocês, pode chamar as vizinhas e tal, e a gente vai oferecer os produtos, ninguém é obrigado a comprar, só se a pessoa pedir mesmo e tal, quiser. Aí beleza. Quando terminei as 3 demonstrações, que eu estou despedindo dos irmãos da igreja, chega 2 caras armados,
assalta, leva tudo, cara. Nesse dia eu vi Rosângela chorar. Meu Deus. Sentou no meio fio e chorou, né? Levou tudo. Aí eu cheguei no outro dia, né, na empresa, falei que tinha sido assaltada, tinha uma reunião, né, de vendedores. Aí o gerente lá chegou, né? Falou, disse, olha, aconteceu isso com o Lucas e tal. Aí eu contei e tal, o pessoal disse, não, mas vai ter vitória nisso, muita gente crente, vai ter vitória nisso e tal. Aí ele disse assim, eu vou dar o mesmo kit de demonstração para você, eu vou dar um melhor para você. Aí a esposa dele gritou, e eu outro kit melhor para Rosângela. E a irmã que viu a gente sendo assaltado, ela foi no mercado, ela fez uma compra de tudo. Quando a gente está lá em casa, aí chega, bate na campainha, aí chega alguém só trazendo caixa. Então a gente experimenta o cuidado de Deus. A gente experimenta a generosidade de outros irmãos. Não é hoje, porque eu sou pastor, que eu não fui ajudado. Então eu não posso esquecer de onde eu vim. Eu não posso esquecer as pessoas que cuidaram de mim, me incentivaram e que cuidam de mim hoje. Eu tenho que honrar isso, tenho que honrar a minha história. E eu tenho que, então, levar essa mesma palavra. Então, por isso que eu acho que é top demais a ferramenta da célula, a igreja, nas casas, os pequenos grupos. Porque lá você vai alcançar outras pessoas e é uma coisa responsável. Porque o cuidado, só você chegar e distribuir cesta básica, tem gente que às vezes está só viciada em receber aquilo ali. Né? Inclusive, e sem ser um cuidado mesmo. O cuidado ele tem que ser completo. Né? Tem que ser um cuidado de amor, de atenção ali, de levar a pessoa a crescer, dar oportunidade para um emprego, para fazer um curso, fazer uma coisa. Em PG a gente se deparou a PIB aqui é mestre. Né? Vocês são mestres. Pessoas necessitando de alimento, mas também a gente busca um trabalho, porque né, a pessoa precisa trabalhar. Então, inclusive, é uma pergunta também que eu queria fazer, já que você gosta desse tipo de trabalho, né, que é o trabalho social, meio que já respondeu um pouco, né, que é a questão das células, mas você usa alguma forma, para identificar, uso o quilo do amor. Né? Eu uso a questão do quilo do amor, né, os irmãos trazem, né. Quando eu cheguei na Nova Vida, eles já trabalhavam um pouco a respeito disso, mas as pessoas da igreja têm a questão da acessibilidade, né? Quando eu falo acessibilidade aos líderes, né? Eu falo para os líderes, falo assim, ó, você tem que ter esse olhar de águia, esse olhar de pai, né? Observar. E às vezes as pessoas chegam, né, em alguém da igreja, falam assim, olha, uma pessoa ali está passando necessidade, assim. Às vezes a gente já distribuiu as cestas do mês. E aí vai eu lá com a cara grande no grupo da igreja, gente, precisamos levantar aí 3 cestas. E o povo responde. O povo responde. Rapidão, diz, pastor, passa aqui. Não, o senhor está em casa, estou deixando aí. Digo, não, estou no trabalho, mas pode deixar lá em casa. A gente reúne. Isso, não, né? As pessoas, elas são, de um modo geral, as pessoas elas são generosas, assim, elas ajudam mesmo. A minha pergunta era mais no sentido mesmo de tipo assim, porque eu já passei por situações semelhantes, de tipo, cara, de saber identificar quem realmente precisa daquelas pessoas que às vezes se aproveitam da boa vontade. Eu tenho uma lição a respeito disso, né? É claro que tem a situação, por exemplo, que muita gente está na situação que está hoje por coisas que ela plantou, né? Tem gente que é viciado tem gente que olha para a igreja, por exemplo, como se fosse, vou ali para pedir, vou dar um golpe ali. Tem gente que é assim, né? Então, eu penso que a questão é a célula filtra. Porque tem que ter um relacionamento. A célula filtra, né? O relacionamento. Né? E eu penso assim, a questão do discernimento. Eu falo assim, cara, se o Espírito Santo tocou em mim, eu vou abençoar. Beleza, mas tem hora que não precisa o Espírito Santo tocar em você. A pessoa te pediu. Se você tem, ajuda, dê. Né? Então, ao invés do Espírito Santo tocar em você, né, toque na pessoa. Né? Toque na pessoa, porque você já tem o Espírito Santo. Então, assim, não é uma questão assim, aleatória, né? Mas se a pessoa aproximou de você, por exemplo, eu não tenho nada a ver com seus problemas até eu saber, né? Até você se abrir comigo. A partir do momento que você se abre comigo, criou uma responsabilidade. Eu tenho que orar, pelo menos orar por você. Então, se eu oro por você, eu também tenho que ajudar você a sair dali. Eu tenho que apontar a você um caminho. E até mesmo para mim te abençoar, eu não posso deixar você viciar nisso.
e achar que você é incapaz e só pode receber. Entendeu? Que você pode correr atrás, trabalhar. Né? A igreja é um lugar para a gente vir, né? Falando da participação no corpo, a gente tem que vir receber, né? A gente recebe muito de Deus, a gente tem que se alegrar, né? Ou seja, festejar isso, mas a gente também tem que repartir. Sim. Né? Às vezes a gente reparte até mesmo uma das coisas que a gente precisa doar muito para as pessoas hoje. Nosso ouvido. Ouvir as pessoas, tempo. Dá um tempo, investe um pouco de tempo na vida daquela pessoa. Escute. Tem gente às vezes que começa a falar, todo mundo sai do lugar. Para, senta. Para, ouve aquele cara ali. Não, esse cara já vem de novo com as coisas. Para, senta, ouve. As pessoas às vezes sentem falta, né, desse contato. Eu me lembro quando eu viajei agora 2 meses atrás, a gente teve um casamento, a gente viajou para Fortaleza, né? E teve uma situação bem curiosa, que a gente foi num restaurante mó massa, assim, bem legal, tal, e tinha aqueles caras que oferecem serviços. Eu não sei se o nome é caiaque, aquele que você sobe em cima e vai com remos assim, né? Tal. E aí, eles chegam oferecendo para as pessoas, só que as pessoas já estão assim, velho, não quero isso, tal, sabe? Eu sei bem. Às vezes os bichos são muito chatos mesmo, aquela coisa toda. Aí eu parei assim, observei um pouco, falei, cara, vou fazer uma experiência diferente, eu vou até eles. Aí, quando eu fui em direção a um deles, o cara já veio todo animadão, assim, sabe? Sim. Todo, e aí, tal, não sei o quê. Eu falei, cara, qual é o seu nome? Aí ele já parou assim. Aí falou o nome dele, né? Eu não lembro agora exatamente, mas falou o nome dele. Beleza. Tem quanto tempo você trabalha aqui, velho? Cara, eu tô aqui desde criança que eu moro aqui e tal, que era tipo uma vila lá, era um lugar entre Fortaleza e Jeri, né? Tal. E eu comecei a conversar. Mas aí, você sempre morou aqui e tal. Comecei a conversar com o cara e tudo mais. A minha intenção era, ao final, comprar o serviço também. Que eu ia ficar tomando o tempo dele à toa também, assim, né? Aí eu queria conversar com ele. Aí ele parou, assim, para conversar e tal. Aí chegou na gente e falou, cara, isto é diferente, assim, né? Porque o pessoal que vem aqui, normalmente, não quer papo com a gente, não. Não conversa, não sabe? Não... Eu falei, não, cara, porque a gente é tudo sangue do mesmo sangue, velho. Não tem ninguém melhor que ninguém aqui e tal. Ele, mas é verdade e tal, não sei o quê. Cara, e no final das contas, eu acabei nem usando o bônus, né? Mas no final das contas eu comprei uma, ele fez mais barato pra mim do que tava cobrando. E ainda ganhei mais uma viagenzinha lá, né? Aí eu falei, cara, pode vir, ó. Se você ficar aí, pode vir que você já tem um de brinde aí e tal, não sei o quê. Você vê. Mas acontece muito isso. Exatamente. O cara só precisava de alguém pra conversar. Assim, né? E isso é um segredo, cara, até mesmo da questão do ID, né? De Jesus, né? E Jesus, ele relacionava com o cara. Imagina ele. Nicodemos procura ele, né? Ele disse, conversar com um cara desse nada, quer me procurar de noite, eu tô aqui, tem que dormir. Não, Jesus atende o cara. Verdade. Né? A mulher lá, a mulher samaritana, ele para, começa ele investe. Dá atenção numa mulher que... Ele é o mesmo, isso é um desafio pra gente, né? Ele é o mesmo lá quando multiplica, né? Pães e peixes para 4.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, ou para 5.000 pessoas, e ele é o mesmo com Nicodemos, ele é o mesmo, né, com a mulher samaritana. Então, esse é um desafio para a gente tem que... esse é o caminho, né? Pastor, a gente está chegando aí na parte final, mas eu queria entrar numa pergunta polêmica. Olha aí. Eita. Não sendo o Flamengo, tá tudo bem. Mas eu achei mais polêmica que futebol. Não, a questão seguinte, eu até assisti, até foi indicação da pastora mesmo, que teve na época da pandemia, teve um curso, eu acho que é a recompensa da honra. Sim. E assim, uma das coisas que mais me pegou, assim, eram episódios, né, eu não li o livro, eu vi o... John Bevere lá. Isso, exatamente. Aí tem uns vídeos, né? São 10 capítulos, não sei quantos. Mas ele fala da questão da honra para a autoridade, né? E aí, no caso, a gente está falando, por exemplo, de políticos, né? Eu estou falando isso porque a gente está vivendo um momento, assim, difícil. E eu acho, assim, que as pessoas têm muita dificuldade. Assim, eu diria até que são meio que doentes em relação a essa questão de honrar a autoridade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que você pensa... né? Sobre a importância de honrar a autoridade, né? Porque hoje em dia a gente vê que as pessoas, tipo assim, se a autoridade não é do meu agrado, tipo assim, eu não honro.
Eu acho que está chegando no extremo, né, Zé? Uhum. Às vezes eu tenho visto, né? Por exemplo, eu posso ter uma postura, né? Eu posso ter um pensamento com relação ao Josiel, vamos colocar o Josiel aqui, né? Uhum. É prefeito da minha cidade, né? Vamos colocar hipoteticamente. Posso ter um pensamento em relação a ele, posso não concordar Sim. com o que ele faz, mas tem uma situação, cara. A honra é algo que enaltece Deus na sua vida, né? Eu tenho visto, por exemplo, hoje muitas discussões, né? Inclusive no meio evangélico, pastores e tudo mais, né? Eu procuro não entrar, eu tenho a minha opinião a respeito disso, porque eu sou um ser humano, né? Eu tenho que ter minhas opiniões, né? Tem gente também que tem uma opinião de não ter opinião, também eu respeito, né? Tem gente que tem a opinião contrária à minha. Então, por exemplo, assim, eu tenho uma opinião sobre o Josiel, você tem uma opinião diferente. Mas, cara, eu vou me chatear com você porque você tem uma opinião diferente da minha? Eu vou parar de seguir você na rede social porque você tem uma opinião diferente da minha? E por que eu sigo você tendo uma opinião diferente da minha? Por que a gente está deixando que essas coisas tomem o nosso coração? Sim. Entendeu? Por que a gente está deixando que isso, se uma coisa chama tanto a sua atenção, está mexendo tanto com a sua saúde emocional, ao ponto de você deixar de seguir um irmão ou uma irmã, porque numa rede social, por causa de opiniões políticas, essa coisa ela está prejudicando a sua saúde. Até uma artimanha do inimigo mesmo, né? E assim, eu digo nem deixar de seguir, às vezes é fechar o coração mesmo. Fechar o coração. Né? Porque assim, eu estou falando de redes, né? Isso. Mas assim, às vezes a pessoa, ela diz assim, eu não vou mais nem ouvir fulano. Eu não quero mais nem ir lá naquela igreja do pastor Lucas. Né? Porque ele falou isso e isso e isso a respeito de fulano e eu não queria ouvir, eu estou decepcionado com fulano. Cara, e daí que o Josiel tem uma opinião diferente da minha, que ele torce pro Botafogo? E daí, cara, o Flamengo é que é top, entendeu? Eu tô nem aí, entendeu? Tô nem aí, entendeu, Josiel? entendeu? Então, assim, por exemplo, ele pode torcer pro time que ele quiser e é meu irmão. Ele pode votar em quem ele quiser e é meu irmão. O que eu não posso negociar é que o Josiel é meu irmão. Sim. E se política está mexendo com a minha saúde emocional a ponto de acelerar o meu coração, tá a ponto de eu não querer me relacionar com outras pessoas, cara, a política está num patamar maior do que deveria. Maior do que deveria. Sim. E isso está trazendo doença emocional para as pessoas. Você pode protestar com relação a ideias. Eu não concordo com isso. Não concordo com aquilo. Não quero isso, não quero aquilo. Entendeu? Você pode ser contra ideias. O problema tem sido que as pessoas têm fechado um pacote em nome de não, só serve se for aqui. Então, por exemplo, se o Josiel não é o prefeito que eu votei, então eu sou contra ele, mesmo que ele esteja fazendo alguma coisa. Eu não vou conseguir nem ver algo de bom nele. Isso é doença. Sim. Isso é doença. A gente tem que abrir os olhos, que abrir os olhos para isso. A gente tem que buscar realmente saber onde é que Deus está nisso. E eu já digo, Deus está fora disso. Né? Qualquer tipo de coisa que mexe tanto com você ao ponto de você preferir essa ideia ou essa ideologia ao invés do seu irmão, que é o corpo de Cristo, isso é ídolo, isso é idolatria. Tenha ele o nome que for, é idolatria isso. Então você tem que, você apoia fulano, é o A, então beleza. Você apoia o B, beleza. Mas, cara, o que nós somos é a igreja. Vão perder o foco, né? O que Jesus vai vir buscar é a igreja. Entendeu? Sim. Desde quando o mundo é mundo, tem governos bons e tem governos maus. Entendeu? Sim. E a igreja pode, você, a igreja, eu, José, eu posso discordar, eu posso opinar. Claro, você é cidadão, você pode opinar.
Você pode dizer uma coisa, mas cuidado para isso não virar uma idolatria. Né? Legal. Para não virar uma idolatria. Então, é um assunto polêmico, Zé. Sim. Assunto Sim. polêmico. E eu acho assim que essa questão para a pessoa se atentar, que, sei lá, tá saindo um pouco do foco. eu acho que isso tem que ser meio que falado, porque às vezes eu acho que as pessoas vão no embalo, né, e não enxergam assim. Gente, pelo amor de Deus. Vai na onda, né? Exatamente. Uma coisa bem legal que eu acho, assim, isso eu estava comentando isso, inclusive hoje no almoço de família, que sempre surge esses assuntos de política, família, né? Eu falei que eu gosto demais, que eu amo demais na minha igreja, é a maturidade que o pastor Edson tem para lidar com esse tipo de assunto. Ou seja, não traz esse tipo de assunto pro púlpito. Não fica fazendo, sabe? Essa coisa é muito legal. Porque ali no púlpito você tem que pregar a palavra. Você tem que pregar a Bíblia. Pregar sobre o real problema. Qual é o real problema do Brasil? É o pecado, né? Falta de Jesus na vida das pessoas. Entendeu? Falta de Jesus na vida das pessoas. Pessoas indo pro inferno, Indo né? pro inferno. Entendeu? E sobre essa questão da honra, José, eu tenho um exemplo que eu aprendi com o pessoal da Coreia do Sul, né? Que na Coreia do Sul, toda igreja que se preza, ela tem 365 cultos por ano de oração. Entendeu? Só no ano que é bissexto que não é 365, é 366. Então, assim, a igreja séria na Coreia do Sul, ela ora todo dia. E há relatos, né, que a Coreia do Sul, depois da Guerra das Duas Coreias, né, elas estavam assim, né, em situação muito difícil, muita gente morrendo, tuberculose e tal. Aquela situação paupérrima. E sabe o que a igreja fez? Todo dia a igreja dobrava o joelho e ia orar. E ela não orava por fulano ou por ciclano, ela orava pela autoridade, que a autoridade é constituída por Deus. Quer ver uma coisa, um teste? Se você está com problema ou não nessa área de honrar a autoridade. Se você é capaz de orar pela sua liderança, né? Se você é capaz de orar, por exemplo, pelo seu prefeito da sua cidade, pelos vereadores, pelos deputados estaduais, no caso de Brasília, distritais, pelo governador. Se você é capaz de orar pelos senadores, se você é capaz de orar pela Câmara Federal, né, pelos deputados federais, se você é capaz de orar pelo vice-presidente, pelo presidente. Se você é capaz de orar pelas pessoas, é um indicativo que você ainda está bem. Sim. Agora, mesmo não concordando. Porque sabe qual era a oração da igreja? A oração da igreja lá na Coreia era que Deus derramasse espírito de sabedoria e de temor do Senhor sobre cada autoridade. Isso mudou a Coreia. Isso mudou a história da Coreia e mudou a história da igreja na Coreia. Sim. Né? Oração muda. Com certeza. Não mudou a história até da igreja no mundo, né? Porque no mundo. Que influenciou, exemplo, né? Influenciou. Eles são exemplos que influenciaram outras igrejas e tal. Amém. É muito bom. Bom. É isso, eu acho que tem mais alguma pergunta aí? Não, tá tranquilo. Na verdade, o pastor Lucas aqui dá pra fazer uns 5 episódios aí, né? Isso é bom de papo. Bom de papo, e eu não conversa falei boa, né? metade do que eu pensei e tal, mas existe um horário, né? Daqui a pouco a pastora vai estar ligando aqui, brigando aí com a gente, né? Mas assim, eu quero agradecer muito, pastor, pela sua presença. Satisfação, Alguém assim que a gente admira mesmo, sabe? Um grande homem de Deus. Amém, glória a Deus. E é isso, se você quiser dar uma última palavra e tal, para quem está assistindo, né? Não, só gratidão mesmo, né? A você, ao Josiel por estar aqui com a gente, ao Luquinhas que está ali Isso. né, ali dos bastidores, Exatamente. né? Servindo, né? Gente, a gente precisa muito realmente de gratidão, né? Ser grato. A gente precisa também exercer também muito a generosidade, né? Ter empatia pelas pessoas e exercer a nossa fé. Esse é um tempo para a gente exercer a nossa fé, né? Exercer a nossa fé, confiar que o Senhor ele está perto daqueles que o buscam, né? E nada
sai do controle de Papai do Céu. Nada sai do controle dele. É verdade. Às vezes a gente se desespera com uma situação ou outra. Deus está no controle. Isso não é chavão, não. Isso é realidade, Sim. isso é verdade. Deus está no controle das nossas vidas. Nada foge ao controle do Senhor. E o mais, é só agradecer. Amém. Top demais. Quer falar alguma coisa, José? É isso, é agradecer também, cara. Agradecer a todo mundo, né? Ao pastor Lucas aqui, a você pelo convite. Foi um privilégio estar aqui. Agradecer o Luquinha que você está ali, né? Na parte de coordenação, Operacional, né? operação. Agradecer o pessoal que está em casa, está assistindo aí. Exatamente. Que Deus abençoe, né? E olha, compartilha esse vídeo. Exatamente, sabe? manda para seus amigos. Manda seus amigos, dá o joinha lá. E é isso aí. Se você for de Valparaíso e tal, não sei se você pegou bem, onde é que é a igreja do pastor Lucas? Igreja Batista Nova Vida, na etapa C, é quadra 1, lote 31, lá na etapa C, em Valparaíso, né? Exatamente. Cola Se junto for com a aqui do gente Gama, aí. que, né, nós somos da PIB do Gama, que é uma igreja irmã, né? Igreja pastor? irmã, parceira. Exatamente. Né, Então, junto. onde você estiver, vai ser abençoado. E é isso, gente. Então, compartilha, curte, manda um comentário aí do que você achou desse podcast, sugestões e tal. E é isso. Fica com Deus. Até mais. Até a próxima. Abração. Um abraço.